eu aqui até agora trabalhando. Gente, já são 7 horas. Eu tenho que estudar, mas eu não tô conseguindo hoje direito. Mas eu vou parar e vou estudar agora, porque se eu continuar trabalhando agora, eu não vou conseguir estudar nada hoje, eu tenho que estudar. Gente, eu não sei se eu rio ou se eu choro de nervoso. É sério, porque tipo, eu tenho muito serviço de contabilidade pra fazer que vocês não estão tendo ideia. Aí eu não sei se eu choro de alegria ou se eu choro de nervoso, porque eu tenho que estudar. Graças a Deus, eu tinha que continuar fazendo os serviços, né? E até para receber o meu dinheiro também, porque quando eu finalizo o serviço, os clientes me pagam. Mas assim, eu tô muito grata a Deus, porque só essa semana eu consegui faturar R$1.000. Assim, pra quem não tá trabalhando, é bom, sabe? Eu pretendo no futuro abrir meu escritório, se assim Deus permitir, mas eu vou continuar estudando para concurso público, enfim. Mas eu achei um faturamento até que bom pra quem tá começando, sabe? Só que é tanta coisa pra fazer que eu preciso parar e estudar. Ainda bem que essas 3 pessoas que eu tinha que terminar de fazer o serviço hoje me falou assim: Ellen, elas me pediram pra fazer os serviços, mas elas só vão conseguir me enviar a documentação quando chegar em casa à noite do trabalho. Então, provavelmente elas só devem me enviar a documentação ou lá para 11, 10 horas da noite ou amanhã. Então, sabendo disso, que eu preciso das documentações para poder terminar de finalizar os serviços, eu não vou conseguir terminar de fazer serviços agora. Então, eu vou pausar aqui e vou estudar. Aí amanhã eu continuo fazendo os serviços. Amanhã eu tenho uma entrevista de emprego, é num bairro próximo ali em Xerém, num escritório de contabilidade, para vaga na minha área mesmo de contabilidade, auxiliar fiscal e contábil, para trabalhar nesse escritório. Então, graças a Deus, eu enviei currículo ontem e a moça me chamou para poder estar fazendo a entrevista amanhã. Então, vou trazer vocês junto comigo hoje e amanhã também. Então agora eu vou dar uma pausa, vou estudar. Hoje eu fiz bastante serviços. Eu solicitei licença de alvará, legalização assim, na parte de legalização de empresas, né? Alvará na prefeitura, licença corpo de bombeiros, licença de vigilância sanitária, emissão de nota fiscal, várias coisas. E eu ainda tenho mais coisa para fazer. Mas agora eu preciso parar para poder estudar. Já são 7 horas, então eu vou estudar agora, mas ficar estudando até dar umas 11 horas mais ou menos. Aí depois eu vou, tomo outro banho. Enfim, eu já tomei 2 banhos hoje. Eu não mostrei no momento que eu acordei, mas eu já fiz meu devocional, já tomei banho de manhã, aí de tarde tomei outro banho também. Enfim, eu só não mostrei essa parte, né? Porque também nem iria mostrar, né? Tomando banho, enfim. Chega de falação, agora eu vou pausar aqui para poder estudar e trazer vocês nesse dia comigo de trabalho e estudos. Por enquanto eu tô trabalhando em casa, mas eu quero muito trabalhar CLT. E é isso, pessoal. Simbora nessa, agora eu vou estudar. Eu tenho muita coisa pra estudar essa semana. Paguei nada parcelado, paguei à vista no Pix. E pra quem me pergunta, teve gente que me mandou mensagem até no Instagram e aqui no YouTube perguntando quanto é que deu tudo, se foi muito caro. Então, assim, por exemplo, essas canetas aqui eu comprei, se eu não me engano, conjuntinho de 40 com 48 e foi 50 e alguma coisa cada um, mas assim, no total deu 1.200, mas eu paguei, graças a Deus, à vista no Pix. E também, mas por que ficou muito caro? Por que ficou muito caro? Porque eu também comprei 10 apostilas para estudar para o concurso público da EAOAP.
com a matéria completa, porque eu queria comprar muito cursinho, mas não estava no meu orçamento, o cursinho estava muito caro, 6 meses de acesso, R$3.000. Então, eu decidi comprar a apostila do mesmo cursinho que aprova os 01 nesse concurso público. E então eu decidi comprar, em vez do cursinho, a apostila. É o mesmo conteúdo que tá lá no cursinho, o edital completo. E como eu posso estudar para essa prova até 32 anos de idade, a apostila eu vou poder utilizar até 32 anos de idade, sabe? O cursinho, de 6 em 6 meses, eu vou ter que ficar renovando, R$3.000. Então eu achei, assim, um custo-benefício melhor as apostilas. Mas, assim, quando eu tiver um dinheiro sobrando algo assim, eu compro também um cursinho. Mas eu decidi comprar desse cursinho aqui, da CPEM, porque aprova os 01. Então eu sabia que mesmo se não fosse cursinho, mesmo que fosse a apostila em si, eu queria desse cursinho aqui, que é o que aprova os 01. Enfim, pessoal, sem mais enrolações, bora dar pausa aqui de trabalhar e agora vamos estudar. Mas amanhã eu quero ver se eu consigo finalizar os serviços que eu tenho que fazer, assim, tudo certinho, mas mais rápido, sabe? Porque eu quero ter mais tempo de estudos. E, né, que eu escrevo todos os dados dos meus clientes de contabilidade. Porque eu não gosto de deixar os dados deles no meu telefone nem nada, né? Porque meu telefone sai com ele na rua, enfim. Gente, teve pessoas me perguntando que aula que eu assisto. Eu não faço nenhum cursinho, mas eu assisto muitas aulas desse professor aqui de Direito Administrativo. Ele é muito bom. Ele parece ser japonês, acho que é alguma coisa Tanaka, acho que é Eduardo Tanaka o nome dele. Pesquisa aulas no YouTube, muito boas, sério. Oi pessoal, boa tarde. Hoje já é um outro dia. E resumindo o meu dia. Enfim, agora já vai dar 2 horas da tarde. De manhã cedo eu acordei, fui pra entrevista de emprego. Tomara que eu consiga, sério. É uma vaga de emprego muito boa. Mas eu fui super bem, graças a Deus. A recrutadora, né, a moça que tava entrevistando junto com as outras pessoas, super me elogiaram. É uma vaga pra trabalhar como analista fiscal. É na minha área mesmo, de formação, para trabalhar com tributos, impostos. E eu fui na cara e na coragem, né? Eu já tinha enviado meu currículo ontem. Aí, na verdade, foi ontem de ontem. Quando foi ontem, eles falaram que eu passei para a próxima etapa do processo seletivo e que marcando uma entrevista, né? Marcaram uma entrevista hoje pela manhã. É num escritório de contabilidade, num bairro próximo ali em Xerém, perto aqui da minha casa. Aí eu fui, fiz a entrevista, eu tava super tensa, super nervosa, mas deu tudo certo. Como é que foi o processo? Eu cheguei lá, tinha outras pessoas também. Aí eles deram uma prova para todos os candidatos fazer. E depois dessa prova que os candidatos fizeram, a gente se retirou da sala e foi chamando um por um para entrevistar um por um. Tinha eu e mais, acho que umas 6 pessoas, mais ou menos. Aí quando eu entrei na sala quando eu acabei a prova, saí, depois entrei na sala pra entrevista individual, a menina me elogiou, a recrutadora junto com as outras pessoas que estavam lá, né? Tipo, acho que era o dono da empresa, sei lá. E a outra dona, sócia, não sei. Super me elogiou, gente. Eles me elogiaram e eles disseram assim: nossa, você foi muito bem na prova, você praticamente gabaritou a prova. Aí ela, tipo, super me elogiou, aí fez várias perguntas, né, como numa entrevista. Aí eu fui entrevistada, saí, aí depois eu fui no banheiro. Aí eu bati na porta, né, do banheiro. Aí quem tava no banheiro? A recrutadora. Aí ela passou assim, ela me olhou e ela abriu um sorrisão. Então eu acho que isso é um sinal bom. E tomara, porque eu tô doida pra conseguir um emprego na minha área. Porque realmente tá muito difícil. E tipo, essa vaga de emprego é super boa. É carteira assinada na minha área pra vaga de analista fiscal. O salário é super bom. E é pra trabalhar nesse escritório de contabilidade na minha área.
Eu ficaria super feliz se eu conseguisse. Tipo, salário assim na média, mesmo 3 mil por aí. E ainda tem vale refeição, vale alimentação, plano de saúde, plano odontológico e ainda tem, acho que é vale farmácia, alguma coisa assim. Então eu tô assim, Jesus, tomara que eu consiga, mas eu acho que é um sinal bom, porque, sério, a menina abriu, mas você tinha que ver o sorrisão que ela abriu. Quando ela saiu do banheiro e me viu pra entrar no banheiro assim, ela abriu um sorrisão, então é um indicativo, um sinal bom. Enfim, eu cheguei da entrevista e agora eu vou tomar um banho. Porque de manhã, quando eu acordei, eu fiz minha higiene pessoal, tomei banho, enfim, me arrumei. Mas tá tão quente, tão quente, tão quente, que quando a gente chega em casa, a gente tem que tomar outro banho, né? Porque eu tenho que finalizar os serviços de contabilidade que eu tinha que ter finalizado ontem, só que o moço ainda não terminou de me enviar a documentação. Porque esse moço e as outras pessoas, eles trabalham viajando, né? Aí, eu não vou citar nomes, obviamente, mas esse moço disse que ontem tinha acabado de chegar em Mato Grosso do Sul. Ele falou que ele iria fazer mais ou menos lá o cálculo do faturamento dele para poder me informar, para mim poder fazer o desenquadramento dele do MEI, enfim. Então, estou esperando as documentações dos clientes para mim poder finalizar o serviço. Enquanto eles não me enviaram ainda, eu vou estudar. Então, agora que eu cheguei em casa, né, eu já almocei, eu vou escovar meu dente aqui novamente, pós-almoço, né, e vou tomar outro banho e partir para os estudos agora. Mas meu pai trocou a cerâmica do banheiro e ele colocou essa cerâmica aqui no banheiro e ele tá arrumando o banheiro e tá ficando tão bonitinho, sério. Então, simbora comigo para mais um dia. Chega de falação e enrolação. Oi, meus amigos, como vocês estão? Hoje já é 2 dias depois e eu esqueci simplesmente de estar gravando. Essa é a blogueira de vocês, hein? Essa é a blogueira de vocês. Meu Deus do céu. Enfim, hoje já é sábado. Eu acabei de tomar banho e lavei minha cabeça. Tava necessitada, gente. Lavei minha cabeça. Também aquele banho prêmio, sabe? E passei desodorante já. Cremezinho. Principalmente aqui no braço, que eu depilei até meu braço também. Eu nunca fiz isso, gente, mas hoje eu decidi fazer. Eu faço depilação assim no geral, mas no braço eu nunca fiz. Hoje eu fiz. Tomara que eu não fique coçando. Eu vi uma dica de uma amiga que falou que é bom passar hidratante. Porque quando eu depilo a minha perna, fica... Gente, no outro dia fica uma coceira. Acho que é alergia. Aí quando eu passo hidratante depois, não fica coçando. Aí ficava uma coceira brava, sabe? O corpo todo. Aí eu ficava me coçando, acho que era alergia. Mas eu vi uma amiga me falando que se você passar hidratante após fazer depilação, não fica cheia de bolinha, porque eu ficava cheia de bolinha, ficava uma coceira brava, né? Aí agora eu passo, sempre quando faço depilação, sempre passo hidratante. Aí passei hidratante também. Eu sempre depilo, tipo, o corpo todo, enfim. Mas assim, o braço eu nunca depilei. Aí hoje eu depilei também. Aí eu passei hidratante. Enfim, aí eu tomei aquele banho prêmio, sabe? Aquele banho bem demorado mesmo. Aí eu lavei minha cabeça, com shampoo também. Enfim, tá uma embolação aqui. Vou pentear meu cabelo. Enfim, vou penteando o cabelo aqui e vou conversando com vocês. Hoje de manhã eu tava cuidando do meu sobrinho, que ele tá aqui em casa. Aí eu tava ajudando a cuidar dele. E ontem aconteceu uma coisa muito legal. Porque, tipo assim, vocês sabem que eu sou contadora, né? Eu trabalho de casa, tenho vontade de abrir meu escritório ou conseguir um emprego, sabe? Um salário bom em um escritório. E eu tenho lutado pra conseguir isso, né? E também tenho estudado pra concursos. E também tenho estudado pra concursos, enfim, né? Vocês têm vivido junto comigo essa saga, né? Só que ontem aconteceu uma coisa muito legal. Tipo, eu comecei a fazer serviços de casa, serviços contábeis mesmo de casa, né? Aí eu falei pra vocês que, tipo, essa semana eu consegui faturar R$1.000 em uma semana. Aí quando foi ontem, aí vocês lembram que eu falei pra vocês que tinha um moço, né?
que é caminhoneiro e tal. Aí ontem eu finalizei o serviço dele. Aí só que eu fiz muita coisa pra ele, tipo assim, fiz imposto de renda da empresa dele, eu fiz o desenquadramento do MEI, eu fiz renegociação, porque a empresa dele tava com muitos débitos. Não vou citar o nome dele, obviamente, né? Aí, enfim. Aí ele me perguntou o valor do serviço, né? Eu falei, R$300. Aí o que ele fez? Me enviou um valor a mais. Em vez de enviar 300, me enviou 400. Aí eu peguei e falei assim, senhor me enviou dinheiro a mais, é R$300. Aí ele pegou e falou assim, vou colocar o print aqui na tela. Ele falou assim, abençoando para ser abençoado. Aí o cara, que legal. Aí o cara, que legal. E ele, acho que ele é cristão, se eu não me engano. Assim, eu não conheço, né? Porque como eu faço serviços contábeis para algumas pessoas vão recomendando meu serviço para outras, e as outras vão recomendando meu serviço para as outras. Aí às vezes vem pessoas assim que eu não conheço. Aí, entendeu? Aí é isso, pessoal. Aconteceu algo muito legal ontem. Aí meu faturamento agora ultrapassou os 1.000 em uma semana, e eu tô muito feliz por isso. Só que abrir o escritório não é só R$1.000, né? É muito mais. Aí eu tô nessa saga de guardar dinheiro, tirando alguns objetivos também do papel. Se Deus quiser, mais pra frente eu abro sim o meu escritório. Mas eu vou continuar estudando pra concurso público. E foi isso que aconteceu. E eu achei isso muito legal. Essa semana, aí enfim, ó, meu cabelo tá lisinho, pessoal. Eu lavei ele com shampoo 2 vezes, fiz massagem. Não passei nenhum tipo de prancha, ele já tá secando, ó, lisinho. Graças a Deus, eu fiz progressiva nele faz 2 semanas. E foi eu mesma que cortei. Acho que ficou bonitinho. O pessoal tudo me elogiando lá no Instagram e falando, nem corta meu cabelo. Eu falei, eu não. No meu deu certo, mas no de vocês não sei se vai dar certo, sou cabeleireira. O meu deu certo, assim, na cagada mesmo, porque eu não sei cortar direito, não. Aí depois, quando secar, eu só venho com um pouquinho de prancha e vou passando assim, sabe? Só pra finalizar aqui, coisa de 5 minutinhos. Aí outra coisa que aconteceu essa semana também foi que eu recebi uma resposta de Deus. O Senhor falou comigo fortemente. E, assim, eu vou contar aqui pra vocês só mesmo como forma de testemunhar, sabe? Coisas, assim, muito particulares que Deus fala conosco, é bom a gente guardar pra gente. Mas agora eu vou falar porque vai ser uma forma de testemunhar também. Enfim, essa semana foi de noite, né? Tava muito quente, tava muito calor. Aí, aqui em casa não tem ar-condicionado. Aí eu tomei banho, fui, deitei, mas em vez de deitar na cama pra dormir, eu deitei no chão, fiquei deitada no chão. Só que tava muito quente, isso daí já era tipo 11 horas da noite. Aí eu deitei no chão e eu comecei a conversar com Deus, sabe, em pensamento. Comecei a conversar com Deus em pensamento. Comecei a orar em pensamento, falar com Deus várias coisas assim que estavam no meu coração. E aí, do nada, gente, tipo, eu recebi uma ligação no meu telefone pelo WhatsApp de uma pessoa que eu nem conheço. É um irmão que é lá de Manaus, que eu nem conheço, nunca nem vi na minha vida. Aí o irmão simplesmente ele falou assim, olha, eu peguei o seu número no grupo tal. Eu nem queria te mandar mensagem, e eu também não vou mais te mandar mensagem, mas eu acabei de chegar do monte agora, cheguei de uma vigília e depois a gente foi pro monte com o pessoal da minha igreja e eu voltei. E quando cheguei em casa, eu sei que já tá tarde da noite, mas o Senhor me mostrou o teu número no grupo. Ele começou a me incomodar muito forte pra te dizer. Aí o irmão começou a escrever, tipo, por mensagem, ele começou a falar um monte de coisa, assim. Ele falou que ele teve uma visão comigo, aí ele contou a visão, sabe? Ele falou que ele me viu e via uma nuvem, como se fosse uma neblina, em cima de mim e pela minha frente. Ele falou que eu expus a mão e recebia. E ele falou assim, olha, eu tô crendo que isso é uma providência de Deus pra sua vida. Aí, gente, pra vocês verem, tipo, eu sou evangélica, né? Eu não sei a crença de vocês, mas eu acredito muito que o mundo é espiritual. A gente vive numa guerra espiritual. Tem acontecido muitas coisas na minha vida, sabe? Que eu sei que são guerras espirituais.
E ele disse que ele viu um campo. Ele falou que ele viu um campo muito grande. Ele viu um gigante muito grande. E esse gigante, ele olhava para mim de costas. E ele disse que esse gigante ficava olhando para mim de costas. Que era um principado que já estava lutando contra mim há muito tempo. Aí ele foi me falando isso por mensagem. Depois ele me ligou. Quando ele me ligou, ele começou a falar em línguas. Aí começou a falar em línguas, ele foi tomado por Deus e ele começou a dizer que só eu e Deus sabia. E ele foi falando: vou te levantar nessa terra, eu te chamei para a área da adoração. Ele disse: assim diz o Senhor, eu vou te levantar. Não, assim, ele não tava falando mansinho como eu tô falando, assim, sabe? Ele tava falando como um profeta de Deus mesmo, sabe? Cheio de autoridade. Ele começou a falar em línguas e ele disse: assim diz o Senhor, da ligação, né? Vou te levantar nessa terra. Eu te chamei para a área da adoração, filha. E hoje o Senhor está jogando por terra esse principado que tem lutado contra você há muito tempo. Deus está jogando hoje esse gigante por terra. Deus hoje está enviando uma providência para a sua vida. Uma das coisas também que ele falou foi que Deus me chamou como uma empresária. E assim, cara, esse irmão nem me conhece, nunca vive na vida. E, tipo assim, eu sei um por um que vê meus stories no Instagram. Eu conheço, eu sei quem é. Agora esse irmão, ele, tipo, não me tem nas redes sociais, nunca viu meus stories, não me conhece, sabe? E uma das coisas que ele disse foi assim, ele disse assim: a promessa na sua vida não se envelhece, filha, com o tempo e nem com idade. Não tem a ver com pessoas. Você tá achando que o tempo tá passando e nada vai acontecer. Mas eu te digo que a promessa de Deus na sua vida não tem nada a ver com tempo, pessoas e nem com idade. Fiquei assim chocada com isso. Porque faz todo sentido, porque eu sei que foi Deus mesmo. E uma coisa que eu nunca, sabe, iria imaginar que Deus me chamaria como uma empresária, porque vocês sabem que eu sou contadora, né, e tenho vontade de abrir meu escritório. E essa semana eu senti como uma confirmação de Deus mais ainda do que esse irmão falou há 2 semanas atrás. Porque, sério, essa semana tá surgindo clientes que às vezes eu nem imagino, sabe? Que nem conheço. E às vezes uma pessoa que vai indicando pra outra, que essa pessoa vai indicando pra outra. E uma das coisas que ele falou também é que Deus me chamou na área da adoração. E eu não sei se vocês sabem, mas eu sou evangélica, eu canto na igreja. Eu canto na igreja desde pequeno, desde criança. Eu sempre tive esse sonho de gravar com uma gravadora evangélica, sabe? E ano passado eu participei de um concurso gospel que eu pisei os meus pés, tipo, numa gravadora, a maior gravadora praticamente do Brasil, né? MK Music. Não assinei contrato, não cheguei a assinar contrato nem nada, porque era só um concurso mesmo, gospel. Eu cheguei até a 3ª fase. E foi uma experiência bem boa, sabe? Eu conheci pessoas maravilhosas, fui muito bem tratada por toda a equipe da MK, assim, um carinho surreal. E pessoas, assim, da Rádio 93 FM que são super conhecidas, começaram a me seguir até no Instagram e tudo, e elas continuam me seguindo e tudo. Porque às vezes eu tenho sonhos que não tem nada a ver um com o outro. Por exemplo, ser militar com ser cantora não bate. Mas assim, a gente vai tentando conquistar pelo menos um. O futuro pertence a Deus, eu não sei o que vai ser pela frente, né? Às vezes alguns sonhos nossos se frustram porque Deus tem algo maior e melhor lá na frente. Então, já que Deus falou tudo isso, eu senti uma confirmação de Deus, sabe? E o que for de Deus, o que for pra ser da vontade do Senhor, será e acontecerá. E é isso, sabe? Eu tive uma confirmação de Deus que sim, é pra mim ali no escritório. E eu tô muito feliz porque o Senhor já tem, assim, ele não só falou, mas ele, sim, eu tô contando meio que um testemunho mesmo, porque o Senhor não só falou que ele me chamou como uma empresária, mas ele tem demonstrado isso, sabe? Porque essa semana, tipo, eu faturei mais de R$1.000. E também eu creio que sim, como o irmão falou, virá a providência de Deus pra minha vida. Porque eu acho que eu contei pra vocês, né, que eu coloquei um processo na justiça, né, contra uma empresa que, enfim, colocou meu nome lá no Serasa e praticamente causa ganha. Então eu creio que sim, virá a providência de Deus pra minha vida. Talvez se eu receber um dinheirinho lá mais pra frente, um dinheirinho bom, eu posso estar comprando minha casa, um carrinho, depende do valor, né?
e abrindo meu escritório. O advogado até me ligou essa semana e falou que mês que vem vai ter audiência, que eu vou ter que ir na audiência. Deus é fiel, Deus ele nos ajuda, né? Com toda certeza. Se você também tem sonhos, é só colocar diante de Deus seus sonhos, que Deus, ele com certeza realiza. E isso não é porque eu sou boa, não é porque eu sou melhor do que ninguém, porque eu não me acho melhor do que ninguém, eu não sou melhor do que ninguém. Isso é porque eu decidi orar, né? Decidi confiar ao Senhor os meus sonhos, aquilo que estava no meu coração, e simplesmente porque eu decidi orar, né? Eu estava ali no chão, por causa estava muito quente, e enquanto eu estava ali no chão, eu estava orando, falando com o Senhor em pensamento, orando, sabe? Então, uma coisa que eu digo pra vocês também é que vale a pena orar, vale a pena colocar diante do Senhor, sabe? Tudo aquilo que tá no seu coração. E eu fico muito feliz de ter tido uma resposta de Deus, porque eu sei que, assim, vai acontecer no momento certo, na hora certa. Quando tiver que acontecer, todas as promessas de Deus se realizarão. E alguns planos que eu tava no meu coração que foram frustrados era porque não foi da vontade de Deus, porque Deus, mesmo que fosse meu sonho, que Deus talvez realizasse só por ser meu sonho, sabe? Mas não seria o propósito dele pra minha vida. E o sonho de Deus é bem melhor do que o meu. O sonho de Deus para a sua vida sempre será melhor do que o seu sonho. E às vezes, abrindo meu escritório, eu vou ganhar mais do que às vezes passando num concurso, com toda certeza. Eu vou continuar estudando para concurso público também, porque ter estabilidade ali, sabe, ter aquela segurança, nada melhor, sabe? Mas às vezes, abrindo um escritório, eu conheço, por exemplo, uma contadora que ela é super bem sucedida, ela é muito bem sucedida tendo o escritório dela. E assim, o faturamento da empresa dela, no mínimo ali 10 mil. Ontem eu estava estudando um pouco sobre o setor fiscal dentro da contabilidade, porque a contabilidade, assim, tem vários setores, né? E eu estava estudando um pouco sobre os impostos, contribuições, enfim. Aí eu fiz um resuminho sobre o setor fiscal também. Porque essa vaga de emprego que eu fui fazer entrevista, eu não sei se eu vou ser chamada, né? Mas tomara, tô torcendo, tomara que seja chamada. Porque tinha, assim, vários outros concorrentes, né? E às vezes pode ter pessoa que é bem melhor que eu, que tem mais experiência, né? Enfim. Mas a moça disse que eu gabaritei a prova, praticamente. E ela super me elogiou. Porque, assim, o ruim de um recém-formado é o quê? Pode saber bastante. Às vezes conhece toda a teoria, estudou bastante, mas não tem tanta experiência. Aquelas pessoas que têm experiência acabam passando na nossa frente. Mas enfim, é orar e torcer, né, pra que dê tudo certo e eles me chamem. Dentro da contabilidade tem várias áreas que a gente pode seguir dentro da contabilidade. Tem a área fiscal, né, tributária, que a gente lida com os impostos, regimes tributários, enfim. Tem departamento pessoal, que vai trabalhar ali já mais fazendo admissão, demissão, folha de pagamento, fazendo vários cálculos referentes a vale transporte, vale alimentação, rescisão, dando todo esse suporte, fazendo esses cálculos de processos trabalhistas, né? Então tem departamento pessoal, também tem a área contábil, que já faz demonstrações contábeis mesmo, faz ali o balanço patrimonial da empresa, DRE, que é a demonstração do resultado do exercício, também é uma das demonstrações contábeis. Então tem vários outros também setores. Tem o setor de legalização de empresas, que vai fazer todo o suporte quando a pessoa está abrindo uma empresa. Por exemplo, uma empresa, quando ela é aberta, tem todo o processo de legalização, tem que solicitar alvará na prefeitura, licença de vigilância sanitária, várias outras coisas. E dependendo do tipo e do porte da empresa, vai ser diferente para cada tipo de empresa. Tem empresas que não vão precisar, tem empresas já que vão precisar. Então, cada tipo de empresa é um processo diferente. Então, tem várias áreas na contabilidade que a gente pode seguir. A vaga que eu me inscrevi foi para analista fiscal, então foi na área fiscal. Mas vamos ver, tô aí torcendo, tomara que venha dar tudo certo. Enfim, pessoal, sem mais enrolações, vamos embora estudar. Oi, pessoal. Enfim, de tarde eu fiquei trabalhando. Agora já escureceu. Agora já tá de noite e eu dei uma pausa para poder estudar. Tomei outro banho também. E uma coisa que eu esqueci de falar,
foi que... E tipo assim, pessoal, às vezes eu fico rindo. Às vezes eu fico rindo sozinha comigo mesma, só pensando. Gente, como é que Deus nos conhece? Porque uma das coisas que eu até esqueci de falar, que o irmão também falou comigo, ele sendo usado por Deus, né? Ele falou assim comigo: gente, esse irmão, ele nem me conhece. Ele não me conhece, ele nunca me viu na vida. Ele disse assim, vou colocar até um trecho da mensagem que ele falou, que inclusive serve não só pra minha vida, mas também pra vocês, sabe? Se tiver alguém passando pela mesma situação que eu. Gente, esse irmão, ele nem me conhece, mas Deus que está lá no céu nos conhece. Ele sabe de tudo da nossa vida. Uma das coisas que o irmão falou foi assim, né? Deus usando ele também. Porque ele me falou tanto por mensagem quanto por ligação. Visões, coisas assim que Deus havia revelado a ele. E que Deus estava incomodando ele de uma forma muito grande para ele me falar. Ele falou assim: é necessário você entender que ciclos de pessoas e ambientes se encerram na nossa vida. E não adianta ficar tentando lutar para tentar voltar para aquele ambiente ou para perto de pessoas. Porque quando se encerra, se encerrou, já era, não adianta mais. É necessário você entender isso, ainda mais quando Deus tem um propósito a se revelar em tudo isso. Aí eu fiquei, caraca, cara, como que Deus, ele assim, meu pai amado. Gente, esse irmão, ele não me conhecia. E eu fico, meu Deus, eu acabei de mudar de igreja agora. Eu encerrei um relacionamento fez um ano agora. Eu perdi amizades também com pessoas que eu achava que assim, era minha melhor amiga, mas depois eu descobri que a pessoa só simplesmente me odiava e me caluniou. Então assim, gente, quando ciclos em determinados ambientes e lugares se encerram, não adianta a gente ficar relutando, sabe? Se encerrou. Que, assim, esse irmão, ele nem me conhece, nunca me viu na vida, mas Deus, ele pode usar quem ele quer para falar conosco. Às vezes não é por causa de pessoas e nem de ambiente, mas é porque o seu propósito já não cabe mais ali naquele lugar. E tem coisas que a gente vai viver na nossa vida mais pra frente que tem que ter pessoas certas para estar do nosso lado. Tem certos ciclos e coisas que a gente vai passar na nossa vida lá mais pra frente que certas pessoas não vai poder mais estar do nosso lado, e que a gente também não vai poder mais estar em determinados ambientes. Vou te provar com uma passagem da Bíblia. Quando Abraão e Ló, né, eles tiveram um determinado conflito ali, porque Abraão e Ló, eles estavam com muitos bens. Só que eles estavam tendo muitos e muitos conflitos por causa dos bens, né, que Abraão tinha. E aí Abraão, ele teve que ir para um caminho e Ló ir para outro caminho. E isso, sabe, não é porque a gente odeia aquela pessoa, a gente odeia aquele ambiente, não. Mas porque o nosso propósito já não mais cabe ali, já não mais cabe naquele ambiente ou do lado daquela pessoa. E é necessário a gente entender isso para a gente poder viver o propósito. O poder de polícia decorre da relação de sujeição geral. Acho que isso aqui não é. O poder de polícia e o poder disciplinar decorre da relação de sujeição geral, de modo que a aplicação de multas ao administrado. Ué, gente, agora o servidor público vai ganhar multa também? Nada a ver. Não, o poder de polícia pode multar, sim. Agora, o disciplinar não pode multar o servidor público. Não sabia disso. Isso aqui tá errado.
Eu vou na B. O poder de polícia decorre da relação de sujeição geral. Tem como exemplo a remoção de um veículo em decorrência de uma infração de trânsito. Sim. Vamos nessa. Yes! Acerca do princípio da publicidade no âmbito da jurisprudência do STF, assinale a alternativa correta. As deliberações e decisões dos tribunais de contas acerca do processo administrativo devidamente instaurado com vistas a provocar o órgão para encaminhamento de projeto de lei para a criação de cargo no âmbito de sua missão institucional não se submete ao princípio da publicidade. Deliberações e decisões do Tribunal de Contas. Processo administrativo sancionado instaurados por agências reguladoras contra concessionários de serviço público deve obedecer ao princípio da publicidade durante toda a tramitação, ressalvados eventuais atos que se enquadrem nas hipóteses de sigilo admitido por a edição de ato normativo editado por autoridade que tem sigilo sobre informações. Não, aqui não, ó. O prestígio dos princípios. O dever de transparência e publicidade dos atos do poder público imposto pela Constituição não se aplica à fase de planejamento ou programação da atuação da ADM pública. Considere que o prefeito João Lapalho, conhecido por seu forte engajamento nas causas ambientais, decida criar um parque público na cidade como forma de deixar um legado à população local, carente de áreas verdes. Por entender que o projeto expressa sua identidade pessoal e seu compromisso com o meio ambiente, o prefeito decide nomear o espaço como Parque Larápio, com o intuito de associar seu nome à iniciativa. Com base nos princípios da ADM pública, é correto afirmar que o prefeito violou o princípio da publicidade, não. Eficácia também não. Impessoalidade. Yes. Arnaldo, chefe do departamento de um órgão público, presenciou um comportamento inadequado de um de seus subordinados, que em tese justificaria a aplicação da pena de advertência. No entanto, por desconhecimento da lei, Arnaldo aplicou a penalidade de suspensão ao servidor. Diante dessa situação, é correto afirmar que o ato administrativo por Arnaldo apresenta vício de competência. Por que é vício de competência? Porque agora vai a professora Ellen, olha. Meu Deus, enfim. Arnaldo, ele é servidor público, certo? Ele é chefe do departamento de um órgão público. Não fala qual é esse órgão. Porém, ele é chefe do departamento de um órgão público. E ele desconhece a lei. Ele aplicou uma penalidade de suspensão. Ele poderia fazer isso? Está dentro da competência dele, ou seja, está dentro da função que ele pode fazer? Está dentro da função dele? Ele pode fazer isso? Não, então fugiu da função dele. Dentro da função de Arnaldo tem todos os atributos que ele pode fazer, tem todos os atos que ele pode fazer e tem aqueles que ele não está sujeito a ele, entendeu? Que ele não pode fazer. Então fugiu da competência.
por excesso de poder. Yes, acertei. Competência por excesso de poder. A emenda constitucional incluiu na CEF, estabelecendo que órgãos e entidades da ADM pública devem realizar avaliação das políticas públicas, com divulgação do objeto e dos resultados alcançados. Isso aqui é publicidade, obviamente, né? Não precisa nem falar. Yes! Enfim, pessoal, é isso. Agora eu vou dormir, tô com sono. E eu consegui cumprir algumas metas para hoje e consegui também fazer questões. Eu acredito que muito mais importante é a constância do que a perfeição. Se você pode estudar muitas horas por dia, estude com toda certeza. Mas é isso, pessoal, eu já tô falando abobrinha aqui, vou dormir. Boa noite, pessoal, agora eu vou dormir. Até o próximo vídeo.